Fala galera, beleza? Tranquilos? Tiagão aqui na área para ajudar vocês. Hoje vamos falar um pouquinho das fórmulas diárias das figuras planas, certo? E aí vamos trazer as figuras principais. Eu vou dividir em 3 partes, tá? Vou trazer essas áreas aqui agora. Depois você pode reparar aí, você que já está olhando aí o que está escrito, não tem triângulo. Não tem mesmo, porque vai ser uma dedicada só a triângulos, certo? E depois uma dedicada a círculo e suas partes, ok? Então eu vou dividir em 3 partes esse formulário aí para vocês. Galera, é bem o que eu falei mesmo, isso é um formulário. Muitas das áreas aqui vocês conhecem. Talvez as de triângulo, uma ou outra que eu vou falar, que talvez seja novidade. Agora, o resto é uma coisa, entre aspas, mais tranquila. Então vamos lá, sem perder muito tempo. A área do quadrado. Como que se calcula a área do quadrado? Galera, a área você pode representar por A ou por S. Dá na mesma, certo? Esse é o padrão do Brasil. S é o padrão americano. E muitos vestibulares trazem a área como S. Ok? Trazem a área como S. Mas área é igual a lado vezes lado no quadrado. Então, A ao quadrado, área do nosso querido quadrado. Certo? Tem uma fórmula de área de quadrado que aparece, que é uma variação, que é em função da diagonal dele. Gente, quem que é a diagonal aqui? Se você faz Pitágoras, a diagonal do quadrado é a raiz de 2. Então, nós podemos falar que o Azinho é D sobre raiz de 2. Ó, passei o raiz de 2 dividindo. Sendo assim, como ficaria a área? Ó, substitui no lugar do A D raiz de 2 ao quadrado. Fica diagonal ao quadrado sobre 2. Essa é uma formulinha que às vezes aparece, ok? Lógico, não é uma coisa que você precisa memorizar, na minha opinião. Porque na hora é só você fazer a conta. Você faz o Pitágoras, sabe que a diagonal é a raiz de 2. Passa o raiz de 2 dividindo, você tem o lado em função da diagonal. Pega isso daqui e substitui lá. Acho que é uma coisa simples, mas está aí uma fórmula a mais para vocês. Beleza? Agora, a do retângulo, galera. Base vezes altura, né? Então, um lado meu é A altura é a própria outra dimensão, porque aqui é 90 graus, então isso daqui segue como altura, né? Então, A vezes B. Ok? Agora, do paralelogramo. Galera, paralelogramo, a área é base vezes altura. Base vezes altura. Tiago, mas onde está a altura? A altura, gente, é a distância entre os lados aqui da base, os lados que são iguais à base, certo? E aí, o que eu posso fazer? Ó, tá vendo aqui que eu prolonguei o lado? Essa daqui, então, seria a minha altura, aquela que é perpendicular, certo? Mas eu também poderia pôr essa altura aqui, ó. Não falei que é a distância entre os lados paralelos do tamanho da base? Aqui, minha altura, ó. Como eu poderia colocar ela aqui, ó. Certo? Então, você pode colocar a altura em vários locais, depende do que o exercício está pedindo. Às vezes ele está usando o exercício de área, mas pede para você calcular a altura. Os vários locais que você pode colocar a altura pode te ajudar. Por exemplo, se você colocar a altura aqui e ele deu esse ângulo, se você colocasse ela aqui, talvez você poderia fazer uma trigonometria aqui, certo? Se você colocar a altura aqui e a altura aqui, pode te ajudar. Enfim, isso depende de exercício para exercício. Mas aqui nós estamos falando do formulário de área, base vezes altura, a altura é essa distância aqui, formando 90 graus. Beleza? No trapézio,
Qual que é a altura dele? É a base maior, a altura não, a área, né? No trapézio, qual a área? Base maior, mais a base menor, vezes a altura dividido por 2. Certo? E aí, quem que é a altura? A distância entre as bases. E distância forma 90 graus. Certo? Ó, a distância entre as bases. Essa é a altura que forma 90 graus. Beleza? Acho que sem maiores problemas. No losango, qual que é a formulinha? Lembrando que o losango tem todos os lados iguais, né? Galera, as diagonais do losango, elas são os quê? São o quê? Perpendiculares. Ok? Perpendiculares. Uma diagonal, eu vou chamar de desão, que é essa diagonal maior. E essa diagonal aqui menor, eu vou chamar de desinho. Então, a área do losango vai ser desão vezes desinho sobre 2. Então, é a multiplicação das diagonais deles dividido por 2. Como que você poderia pensar isso? Que também é a dedução da fórmula. Você está vendo aqui que você criou o quê? 4 triângulos o quê? Retângulos. Eu não falei de triângulo ainda, mas você sabe que a área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, ó, pega esse triângulo pequenininho aqui, ó. Qual que é a base dele? Metade dessa diagonal, d sobre 2. A altura dele, dzão sobre 2. Certo? Isso dividido por 2. Então, ficaria base vezes altura dividido por 2. Achei a área desse triangulinho. Quantos triângulos eu tenho formando o losango? 4. Multiplicaria por 4, você vai cair nessa formulinha aqui. Ok? Sem problemas? Então, nesse primeiro panorama, eu venho trazer a área do quadrado, que já é conhecida de vocês. Talvez essa daqui seja novidade. Era em função da diagonal. A do retângulo, que é conhecido. Do paralelogramo, que é conhecido. Eu só fiz o comentário dos vários locais que você pode colocar a altura. Você não precisa colocar ela fixa aqui. O trapézio, também é conhecido. E o losango. Certo? Então eu trouxe essas primeiras figuras básicas aí. Na próxima videoaula, que é a segunda parte das áreas, nós vamos falar um pouquinho das áreas dos triângulos. E aí vão ter novidades. Valeu!